Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Mar voltou para casa e a Ofélia tá com a gota serena ali, dizendo um monte de coisa com a Paula, que continua com as falsidades dela, e a Ofélia diz a ela que por enquanto é uma pena que não tenha sido possível provar toda a verdade por enquanto ainda, né? Mas quer deixar bem claro para ela que ela vai conseguir provar quem está por trás de tudo isso. A Paula fica ali olhando para a Ofélia e a Ofélia continua dizendo que ela tem muita fé que muito em breve isso vai acontecer. Todo mundo vai saber quem está por trás de tudo isso. A Paula fica entalada ali e não fala nada e a Ofélia questiona ela para que ela não fique calada e pergunta se ela não acha, se ela não acredita que é assim que vai acontecer. A Paula continua com as falsidades dela, dizendo a ela que não sabe do que é que ela está falando, mas que importa que nesse momento a Mar já voltou e já está em casa ali com todos eles e começa a sorrir. Bacurau nesse exato momento chega e chama pela Mar, só que a Ofélia questiona logo ela e diz que não pronunciou o nome da filha dela de Mar, e sim Senhora Mar. Bacurau então pede perdão a ela e diz que tudo bem, Senhora Mar. Depois olha para o Senhor Portilha e chama por ele perguntando: e o senhor como está? E ele diz que está muito bem. Depois ela chama a Senhora Garcia e pergunta: e a senhora como a senhora está? A Ofélia logo diz umas coisas com ela, diz que ela não chama ela de senhora, mas que sim, está feliz em estar de volta. Só que o negócio da Ofélia, ela tá doidinha pra pular no cangote da Paula ali, que também ficam se olhando, e enquanto isso a Bacurau diz ao Luiz que a comida já está pronta. O Luiz agradece e depois chama a Mar para que eles vão agora mesmo. Logo depois a Ofélia fica sozinha com a Paula ali, ela levanta o dedo, doido pra empurrar aquele dedo ali no nariz dela, só que a Paula sabe a pressão que está levando ali e apenas chama a Ofélia para que elas possam ir pra mesa para comer. Logo depois que eles comem, então é aí que o Luiz vai saindo com a Mar e fica ali na mesa apenas a Ofélia e a Paula. Só que a Paula, ela começa a ficar ali com muito medo daquela cara que a Ofélia está colocando para ela, então ela decide sair para ir embora e a Ofélia faz o quê? Apenas se levanta, vai até a ela ali, coloca a mão na parede e pergunta para onde ela pensa que vai. A Paula fica calada e a Ofélia diz: antes que você vá, eu preciso falar com você. Só que o negócio da Paula é que ela fica ali debochada, dizendo a Ofélia que não, que ela vai embora sim, porque ela não tem nada para falar com ela, com a Ofélia. A Ofélia diz a ela que isso não importa, que por mais que ela não tenha nada para falar com ela, a Ofélia tem e vai falar com ela, e já começa logo dizendo que ela, a Paula, pensou mesmo que ela, a Ofélia, nunca iria saber de tudo isso, não é verdade? A Paula fica calada e a Ofélia diz que deixa ela dizer que a partir de agora tudo que ela, a Paula, ganhou foi uma inimiga. A Paula então começa a sorrir, debochando da Ofélia e diz para que ela deixe ela dizer também que ela não tem um pingo de medo dela. A Ofélia também sorri, debochada, e diz a ela que ela deveria então ter muito medo dela e começa a dizer novamente que se talvez ela tivesse feito alguma coisa contra ela, contra a Ofélia, talvez ela tivesse deixado tudo passar. Paula fica calada e a Ofélia continua dizendo, só que o negócio é que ninguém, exatamente ninguém, vai mexer com as filhas dela e vai sair viva. Paula fica calada, apenas olhando para ela, e agora ela começa assim a se cagar, tenho nem dúvida disso. E a Ofélia diz a ela que se ela quis voltar para aquela casa, ela só concordou em voltar para ali para poder fazer a vida dela, da Paula, um verdadeiro inferno. Logo depois que elas conversam, a Ofélia vai lá no escritório do Luiz, ele diz que pode entrar e ao entrar ela pergunta a ele se eles dois podem conversar. Ele diz que sim e pede para que ela fale. Ela então vai se aproximando e diz que só quer agradecer a ele por ele ter novamente aberto as portas da sua casa. Ele fica calado, apenas olhando para ela, e ela continua dizendo que agradece muito a ele, mas só que ela não pensa de maneira nenhuma voltar a morar ali. Ele continua calado, sem entender nada, e ela diz que tudo o que ela quer é ficar perto da sua filha ali o máximo de tempo possível. Ela fala que tudo isso que ela quer é apenas para cuidar dela, e o Luiz diz a ela que tudo bem, que seja como ela preferir. Ela agradece a ele e ele diz que tudo bem, embora ele mesmo pode cuidar sozinho da Mar. Ela diz a ele que pede desculpa pelo que ela vai dizer, mas acredita que ele sozinho cuidando dela não é o suficiente.
Ela continua dizendo para ele que ela quer sim ter a liberdade de vir ali visitar sua filha o dia que ela quiser, só que na realidade voltar a retornar a viver ali, ela não quer mais por conta da maneira que expulsaram ela. Na verdade, isso ela não quer de forma nenhuma. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela tem dignidade e só voltou ali pela sua filha. Ele continua calado, apenas olhando para ela, e ela questiona ele se ele está compreendendo ela, e ele diz que sim, que compreende sim ela, e pede desculpas pela parte dele. Ela diz a ele que também não espera as desculpas dele e que tudo que ela espera é que ele venha descobrir toda a verdade. Quando ele descobrir a verdade sobre aquele quadro que a esposa dele fez com todo carinho para ela, isso também não será necessário ele oferecer as suas desculpas. Ele fica apenas olhando para ela, um pouco desconfiado, e ela continua dizendo que gostava muito daquele quadro que desenhou ali a esposa dele e que, por mais que ele não acredite, ela gosta de ver uma família unida. A Ofélia não se cala e continua dizendo que um dia ele vai ver, ele vai poder comprovar que ela não fez exatamente nada do que acusaram ela. Luiz, sem mais o que fazer, apenas a Ofélia vai embora, mas deixa ele ali muito confuso. O Luiz, logo depois de ter ido lá para o quarto dele, a Má logo questiona ele o porquê que ele não já veio logo para descansar. Ele levanta a mão, olha para ela sorridente e diz a ela que não precisa se preocupar porque ele está muito bem. Ela diz a ele que não está, que ele vem agora ali para descansar, que ela vai lá com a mãe dela ver a televisão e que não se preocupe, que ela vai dar só um tempo antes que ela, a mãe dela, vá embora. Ele diz a ela que tudo bem, que não se preocupe, e depois a Má pergunta se ele já sabia que ela, a mãe dela, só vai ficar ali para lhe visitar. O Luiz diz a ela que sim, que já está sabendo, que ela mesma disse para ele que ela só estava ali para poder cuidar dela. Ela diz a ele que sim, que de fato ela está muito preocupada logo depois de tudo o que aconteceu, mas que agora ela vai deixar ele descansar e vai saindo, só que ele pede a ela que antes que ela vá, espere um pouco para que ele possa falar com ela. Logo depois que ela volta, fica olhando para ele e ele pede a ela que, por favor, que quer muito que ela fique sabendo que ele lamenta muito logo depois de todo esse ocorrido que ela passou. Ela diz a ele, sorridente, que já sabe disso, que ele não precisa nem se preocupar mais com isso. Então é aí quando ele questiona ela o porquê que ela assinou aquele divórcio. Só que o negócio é que o Luiz, ele ainda não sabia que foi um dos seus filhos que praticamente obrigou a Má a assinar aquele divórcio, e logo depois que ele perguntou o porquê que ela assinou aquele divórcio, então ela respondeu que foi o Leonardo que procurou ela lá na prisão para que ela pudesse ali assinar o divórcio. Ele fica calado, até assustado, e ela começa a dizer que para ela acreditava que ela assinando aquilo ali ia deixar bem claro que ela não se importa em ficar com nada que é dele. Ele respira fundo e, revoltado, ele pergunta a ela, então quer dizer que foi o Leonardo? A Má fica ainda mais confusa ainda e pergunta a ele se ele não sabia disso. Ele balança a cabeça insinuando para ela que ele não sabia de nada disso. Ela então pede desculpas a ele por ela ter falado. Ele logo depois pede que, por favor, que ela diga tudo o que foi mais que ele disse, e ela fica calada, e ele pede que, por favor, que não esconda nada para ele. Ela apenas diz que ele pressionou ela muito para fazer isso, para assinar o divórcio. Ele fica muito desgostoso logo depois que descobre toda a verdade, e ela fala que pede desculpas a ele, que sente muito porque não deveria ter contado nada para ele, né? Ele diz que não, que na realidade saber da verdade sempre será o melhor. Ela fica calada e ele, por sua vez, agradece a ela. Só que o negócio é que a Má, ela fica muito triste ao descobrir também que ele ainda não sabia que quem forçou ela a assinar o divórcio foi o seu próprio filho, Leonardo.